A maior promessa de Deus para os homens não são bens, não são riquezas terrenas, pois essas coisas são efêmeras, são passageiras. Essa promessa é excelente, é maravilhosa, é inimaginável. É a grande promessa da vida eterna. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, versículo 25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Sabe, querido, Deus não criou o homem para a perdição nem para a morte, e sim para a vida eterna. Não tem nada na vida que cause maior tristeza e angústia profunda no ser humano do que enfrentar a morte de uma pessoa que lhe seja tão próxima, como um filho, uma esposa, uma mãe, um pai, ou até mesmo um amigo muito próximo. Morte significa para nós o que há de pior, significa o fim da vida, destruição, dor, separação. Deus não criou o homem para a morte, Deus criou o homem para viver eternamente ao seu lado, desfrutando das delícias da sua glória. O propósito eterno de Deus sempre foi ter todos os homens como seus filhos, mas o homem preferiu desde o princípio a desobediência ao invés da sua presença, preferiu a rebeldia ao invés de adorá-lo, preferiu a morte ao invés da vida eterna. Mas glória a Deus, Ele nunca desistiu da humanidade, nunca desistiu de mim, nunca desistiu de você, querido, e foi exatamente por amor a nós que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados, rasgando todo o escrito de dívida que havia contra nós, nos reconciliando com o Pai, para novamente vivermos a eternidade na sua glória celeste. A palavra de Deus diz em João capítulo 10, versículo 10, Satanás, que é o ladrão, veio para matar, roubar e destruir a sua vida. O inimigo se opõe a toda a obra de Deus e trabalha sempre para destruir os propósitos eternos de Deus, fazendo que você não encontre a verdade e seus olhos sejam abertos da cegueira espiritual e venha a ser liberto do poder do pecado e da morte. Satanás quer simplesmente te ver acorrentado pelas algemas do sofrimento, da angústia, da depressão, das drogas, do adultério, do alcoolismo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Na continuação desse mesmo versículo, João capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Vida eterna o Senhor tem para te dar hoje. Se queres ser liberto hoje mesmo, entrega a tua vida nas mãos de Deus. Clama a Ele, de onde você estiver, e receba a sua libertação. Diz o Senhor, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não sei, querido, para onde você está indo, nem que direção você tem tomado, mas deixa eu te revelar uma coisa. Aqueles que confiam no Senhor, na sua palavra, e esperam nele, estão voltando para casa, estão caminhando rumo às mansões celestiais, em direção à glória eterna daquele que é o soberano Deus, o Deus do impossível. Sabe, querido, se você acha que a vida do homem termina na sepultura, com a morte, você está completamente enganado. O Senhor Jesus já venceu a morte, pois Ele mesmo a enfrentou. Desceu ao inferno, tomou as chaves da morte e do inferno e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, além de estar assentado à direita do Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele está pronto para entrar na sua vida e mudar a sua história completamente. Você me pergunta, como eu posso fazer para desfrutar a vida eterna? Deixa eu te dizer, querido, para você desfrutar a vida eterna, em primeiro lugar, você não pode se perder no meio do caminho. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10, versículo 22, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não podemos ficar para trás, não podemos desistir no meio da caminhada, precisamos voltar para casa. É como se estivéssemos no meio de um deserto, peregrinando na terra até chegar ao nosso destino. A nossa peregrinação é comparada à do povo de Israel no deserto. O povo de Israel tinha a promessa de receber uma terra que manava leite e mel, uma terra de delícias, mas muitos morreram no deserto por causa da desobediência, da murmuração e principalmente por não confiarem no poder de Deus. Atravessar o deserto sem Deus significa suportar todo o sofrimento que normalmente uma pessoa sofreria num deserto real. Enfrentaria serpentes e escorpiões, temperaturas diurnas insuportáveis, noites com temperaturas baixíssimas, falta de água, comida, vestimenta, calçados. Talvez você esteja atravessando esse deserto de sofrimentos, mas deixa eu te dizer uma
uma coisa: aquele que atravessa o deserto com Deus, alcança a promessa, alcança a terra prometida. O povo de Israel peregrinou no deserto 40 anos. E durante todo esse tempo, Deus não abandonou o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, diz que as roupas não envelheceram e nem os seus pés se incharam. Diariamente, Deus alimentava o seu povo com o maná do céu. A água para saciar a sede do povo não faltou, até que o povo entrasse na terra da promessa, terra que manava leite e mel. Saiba, querido, não desista da sua vida, não abandone o caminho. Satanás quer ver você morrer no meio do deserto e não alcançar a promessa. Se levante agora e receba a tua vitória. Abra sua boca e declare que você não vai morrer no meio do deserto, mas vai conquistar a promessa, vai conquistar a terra prometida. Não só você, mas toda a sua família, pois também há uma promessa para a tua casa. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua família. Em segundo lugar, como condição para você desfrutar a vida eterna, você precisa viver uma vida consagrada a Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4: segui a paz com todos e a santificação, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Uma das grandes armas do diabo para nos impedir de alcançarmos a promessa da vida eterna é nos seduzir com seus manjares de pecados, para novamente nos afastar de Deus, perdendo a comunhão com Ele. Pois o pecado separa o homem de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 9, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Se você está vivendo na prática do pecado, querido, arrependa-se e abandone agora essa vida de pecado e seja restaurado. E eis que novamente o Senhor lançará os teus pecados no mar do esquecimento e não se lembrará de mais nenhum deles. Deus diz em sua palavra em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. E o apóstolo Paulo nos traz um conselho sábio em seguida, que diz: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Davi disse no Salmo 24, 3 e 4: quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, que não faz promessas falsas. E em terceiro lugar, como condição para você desfrutar a vida eterna, você deve derrotar todos os seus inimigos e permanecer firme até a morte. Josué recebeu a incumbência, querido, de possuir a terra prometida, mas ainda teria que enfrentar e expulsar todos os inimigos daquelas terras. E ele não vacilou, como vacilaram seus irmãos, que ao espiar a terra, viram que ela realmente manava leite e mel. No entanto, se acovardaram ao ver os gigantes, aos quais eles teriam que enfrentar. Por isso muitos morreram no deserto, querido, durante a peregrinação que durou 40 anos. E a ordem do Senhor para Josué foi bastante clara: pegue o meu povo e possua a terra. E disse: Josué, sê forte e corajoso, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Depois dessa ordem, Josué comandou o povo de Israel na conquista da terra que os pertencia por ordenança do Senhor. Muitos são aqueles que se levantam para tentar nos destruir no meio da caminhada, mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que se esconde debaixo das asas do Senhor não será atingido e muito menos derrotado. O rei Davi se refugiava constantemente debaixo das asas do Senhor, como está escrito em Salmo 51, versículo 1: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem os dias difíceis. Diante de todos os seus inimigos, o rei Davi prevaleceu, derrotou os gigantes, conquistou reinos, nações, tudo porque Deus era o seu escudo, o seu alto retiro, sua torre forte, o seu libertador. Em Deus somos mais do que vencedores. Satanás não pode nos derrotar, nos destruir, pois maior é aquele que está dentro de você, meu querido, do que o que está no mundo. Durante a tua caminhada para a glória, no meio do caminho, se cumprirá a palavra do Senhor que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Glória a Deus! E quando chegar o fim da estrada,
de volta para casa, meu querido. Veremos Deus face a face e habitaremos eternamente na sua glória. E se cumprirá a palavra, a profecia maravilhosa do Senhor, de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que diz: depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Oh, meu querido, se cumprirá também a profecia de Apocalipse, capítulo 7, versículo 16 e 17, que diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus, Ele vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. No livro de Tito, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu: quanto a mim, já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida e conservei a fé. Faça o melhor que você puder. Não se contamine com as coisas deste mundo. O mal não prevalecerá. Tenha relacionamento de filho com Deus. Só assim você o poderá encontrar. Medita na palavra, ela é a tua bússola. Se esforce para viver tudo o que está escrito neste livro. E fazendo assim, quando chegar o fim da tua estrada, você vai voltar para casa, voltar para Deus.